Olá, mulher de Deus, mulher do secreto, aqui missionária Tami, para mais um podcast. Gente, eu estou muito animada. E vocês? Como é que vocês estão? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você parou nesse vídeo, é porque Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida. E de verdade, quantos têm sido os testemunhos, né, que nós temos recebidos para a glória e honra do nome do nosso Senhor, de convidadas, de palavras que têm assim vindo como uma flecha no coração de vocês. Eu fico muito grata ao Senhor por esse feedback. Continua, tá? Manda o teu testemunho, dá um like, compartilha, porque em nome de Jesus eu sei que a palavra chegará a outras pessoas e será como um bálsamo do céu. E hoje, gente, de verdade, eu tô assim apaixonada por esse tema, porque veio direto do céu, né, para nós, essa sugestão de tema, o Senhor confirmou, e eu estou recebendo uma amiga querida, com muitos anos de caminhada juntas, que é a missionária Catiane Ribeiro, que pastoreia ali a nossa igreja do São José, né, a Mavec São José. Dá logo um beijo para vocês aí de São José. Amo vocês, amo ministrar isso, sinto parte da casa, né, e Miss, obrigada pelo seu sim. Gente, hoje a gente vai falar sobre sexualidade cristã. Meu Deus do céu, é um tema extremamente necessário dentro da igreja. Primeiro eu quero te agradecer, dizer que a senhora é uma bênção na minha vida, é muito Amém. importante para mim, né? E que eu admiro e honro o seu ministério, tá bom? Amém. Glória a Deus. Desde já quero agradecer a Tami por esse convite todo especial, né? E como você falou, o nosso tema hoje é um tema desafiador, mas ao mesmo tempo a gente vê que tão pouco falado, não é verdade? Verdade. E a palavra do Senhor diz que o que traz verdadeiramente problema na vida do ser humano é a falta do conhecimento. E quando a gente é exposto ao conhecimento de Deus, isso traz libertação. E é isso que nesse momento nós queremos declarar sobre a vida de cada pessoa que vai estar acompanhando, assistindo esse podcast. Libertação de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Então você já percebeu, né, que o tema vai ser muito forte. Gente, eu já quero pedir para vocês agora clicar aí no aviãozinho e enviar para pelo menos 10 pessoas. Não falo só mulheres, apesar de o nosso podcast ser Mulheres do Secreto, feito Sim. por mulheres que vivem no secreto com Deus, que recebem Amém. quentinho do céu e passam, né? Nós temos também telespectadores homens. E eu acho muito bom você compartilhar aí com seu esposo, você que é casada, porque vai somar muito ao relacionamento de vocês, tá bom? Então Amém. envia para todo mundo. Miss, lá em Gênesis 2, no versículo 24, diz assim: Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então, vamos começar falando sobre o que é o sexo, como Deus criou, né? Na sua opinião, a senhora já vem falando, fazendo palestras, né? Eu acompanhei uma palestra sua que foi assim sensacional, nosso congresso de mulheres. Quem Amém. estava lá viu, né? Que foi incrível. E desde então eu tenho orado, Deus, eu quero trazer a Miss para falar sobre esse tema, porque eu acho que às vezes acontecem muitos tabus, que Sim. essa falta de conhecimento, como a senhora mesmo pontuou, traz infelizmente para nós essas cadeias que nos prendem dentro de um relacionamento sem liberdade, sem entendimento, que nos priva também de viver tudo que Deus nos criou para viver. Então, esse versículo aqui, ele fala que o homem e a mulher se juntou para ser uma só carne. O que é o sexo, né? Como Deus criou. A gente parte do início, né, da criação, porque o criador do sexo é o próprio Deus. E ele deixou isso tudo, a Bíblia tem respaldo para tudo na Aleluia. nossa vida. Em todas as áreas, tudo que nós fazemos, a Bíblia nos respalda em tudo, inclusive na área da sexualidade. E Deus, ele é o criador do sexo, porque a Bíblia vai dizer, como você leu aí em Gênesis 2, a formação do homem, a criação do homem. E Deus deixa bem claro no verso de número 27, ele fala assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, o primeiro tabu que a gente quebra é justamente esse, porque quando falamos de sexo, Tami, muitas das vezes a pessoa já vem a mentalidade dela, aquela preocupação, é algo ruim, maléfico, algo profano, porque Satanás ele sempre vem com a temática de que ele ama o sexo, mas na verdade ele odeia, porque o sexo foi criado por Deus. E o intuito de Satanás é deturpar tudo aquilo que Deus criou. Então, nesse versículo, a Bíblia diz que Deus criou o quê? Macho e fêmea.
O que é que distingue o homem da mulher? Então, a mulher tem uma cabeça, o homem tem uma cabeça, a mulher tem 2 olhos, o homem tem 2 olhos, a mulher tem uma boca, o homem tem uma boca, mas o que é que diferencia o homem da mulher? A genitália. E quem foi que criou? Deus. O versículo 27 deixa isso bem claro. Então, muitas pessoas têm aquela mentalidade de que quando Deus forma o homem, quando Deus forma a mulher, aí Deus vira de costas e agora fala, ó, façam aí a genitália do homem. Não foi assim. Deus programou todo o ser humano na íntegra, de acordo com como nós somos. E o propósito que Deus criou o sexo é o verso 28, onde ele diz, e Deus abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, um dos propósitos que Deus criou o sexo é para a multiplicação da raça humana. Então, quando Deus ele cria o sexo, ele cria visando a satisfação do ser humano. Por quê? Porque todo ser humano também, ele tem uma necessidade de relacionar-se de maneira íntima. E eu acredito, Biscate, que você estava falando aí de Gênesis 1, né? Sim. 27 e 28. Uhum. Eu acredito muito que há uma, como você falou, o diabo odeia tudo que Deus Sim. criou. E no mundo, fora do âmbito cristão, fora da igreja, fora da Bíblia, a gente às vezes vê homens que os pais mesmo levam Uhum. para conhecer o sexo em determinada idade. Quem nunca viu falar sobre isso? Sim. Ah, meu filho já está ficando adolescente, maiorzinho, vou levar ele numa casa para conhecer o que é o sexo, para conhecer o que é mulher, Uhum. enfim. Existe uma cultura satânica de que você precisa satisfazer o outro e de uma forma vulgar. É onde entra a prostituição, é onde entra todas essas portas que desencadeiam até adultério, sim. desencadeiam várias prisões espirituais, ligações de alma que trazem problemas espirituais, como a gente sabe disso. Só que esse mundo ele ensina o sexo de uma forma muito promíscua, de uma forma muito vulgar, banal. E às vezes essa pessoa que ela aceita Jesus, ela vem para a igreja, ela vem com essa cultura. Uhum. Ela vem achando que é dessa forma que deve ser feito, porque ela aprendeu assim, né? Mas a gente começou a entender que a Bíblia ela fala sobre sexo de uma forma muito mais profunda e de uma forma que traz esse entendimento. Então, na sua opinião, por que existe ainda dentro da igreja pessoas que têm medo de falar sobre isso, né? Mulheres, homens, e pessoas que ainda não são felizes nessa área, né? O que é que faz com que essas pessoas não consigam romper e verdadeiramente viver o sexo como a Bíblia diz, né? Como você está nos explicando aqui, que ele deve ser vivido. Exatamente. Realmente a falta de conhecimento. Principalmente, e até mesmo dentro da igreja, é pouco falado e na maioria das vezes nem comentado, né? Porque é algo muito pessoal. Mas a própria Bíblia vai deixar muita coisa explícita a respeito dessa área. Talvez porque no mundo eles tenham que fazer escondido, Sim. tenham que fingir que não estão gostando, tem que fingir que não tá, que não é bom, por quê? Porque lá é algo realmente vulgar. Então vem, né? Talvez Sim. seja isso, não sei se você concorda, Uhum. mas pode continuar, Miss. Né? Então, como eu estava falando, a respeito desse conhecimento. O conhecimento, ele traz libertação. E essa libertação, ela é para todos nós, mas nem todos querem viver. Perfeito. Não é verdade? Nem todos querem viver. Então, qual vai ser o diferencial a partir desse podcast em diante que essa pessoa vai receber o nível de conhecimento? É um processo, né? Você recebe uma informação hoje, você vai digerir essa informação, você vai receber essa revelação, você vai começar a praticar essa revelação para vir uma transformação na sua vida. Porque há uma diferença de uma pessoa que já foi criada dentro da igreja, já veio com esses princípios, né? Desde o berço, desde a infância, para uma pessoa, como você falou, que se converteu agora. Traz uma bagagem do mundo totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Né? E quando não há esse conhecimento a respeito dessa área, a pessoa ela vai continuar naquele mesmo padrão, achando que está fazendo certo. Então, a gente precisa, à luz da palavra de Deus, trazer esse entendimento para que as pessoas possam gozar de um princípio que o próprio Deus estabeleceu,
que é o princípio da honra, é o princípio da fidelidade, é o princípio da pureza. Sexo, à luz da palavra de Deus, é puro, é santo, né? E isso é muito bem evidenciado no livro de Cânticos. O livro de Cânticos é excepcional para essa área. A linguagem que o autor ali instruído, usado pelo Espírito de Deus, traz uma linguagem romântica, poética, cheia de romantismo, cheia de elogios. E a gente sabe que Cântico dos Cânticos, ele fala da figura do noivo, que é Cristo, né? E da figura da noiva, que é a igreja. Mas ali ele deixa bem claro também o relacionamento conjugal de Salomão com a Sulamita. Verdade. Então, dentro desse padrão, Deus revela qual é a vontade dele para o nosso leito conjugal, para o nosso leito matrimonial. Então, a pessoa que está nos ouvindo agora e fala assim, poxa, até hoje eu vivi de uma maneira, mas agora eu estou entendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o meu casamento, e agora eu quero viver assim. Eu quero dar esse pontapé inicial e viver essa plenitude, porque a área sexual na vida do casal é algo pleno. É uma plenitude, é onde ele se completa. A Bíblia diz o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Plenitude. É duas partes que se unem para formar um. E isso é totalmente de Deus, né? E é só Deus que pode promover isso. E dentro da luz da palavra de Deus, o sexo, ele é permitido dentro do casamento, né? Sexo entre solteiros, biblicamente, Deus condena, né? E muitas das vezes a pessoa está assistindo esse podcast e acha, isso é só para quem é casado. Não, isso também é para quem é solteiro, para quem quer se guardar, para quem quer viver uma plenitude na sua vida conjugal e no seu relacionamento sexual. Perfeito, Miss. Já que a senhora abriu esse leque para os solteiros, né? Vamos até fazer esse parâmetro, né? Que quando você é solteiro e você já entende que o sexo é espiritual, você se guarda com mais zelo, né? Você entende que aquilo ali é uma ligação de alma. Ó, mulher de Deus, todas as vezes que nós nos relacionamos sexualmente com o nosso esposo, sendo casadas, nós estamos tendo uma ligação de alma. E quando você se relaciona sendo solteiro, como o mundo diz, você pode ficando com todo mundo, você está deixando pedacinhos de você nessa pessoa e pegando pedacinhos dessa pessoa. Se você se relaciona com mais de um companheiro, são vários pedacinhos de você neles, e você também recebendo vários pedacinhos de todos os companheiros que você se relaciona. Então perceba como isso é espiritual e é positivo no casamento, mas totalmente negativo fora dele, porque vem junto maldição hereditária, vem junto cadeias, vem junto demônios, vem junto muita coisa ruim, que às vezes você passa por essa área sentimental. Muitas mulheres que não dão certo na área sentimental, não rompo, eu não avanço na área sentimental, ninguém me ama, ninguém me quer. Mulheres lindas que não conseguem romper. Por quê? Porque se relacionam demais com quem não quer, né? Não tem nada a ver, não é o seu esposo ainda, não é a sua hora. Então, aproveita esse banquete de conhecimento para você aprender a se guardar. Vale muito a pena, né, Miss? E eu falando aqui sobre a questão, eu trouxe, né? Sexo é espiritual. Então, vamos lá. O que é que pode, dentro do relacionamento sexual, segundo Bíblia, depois do casamento? Dentro do leito conjugal matrimonial também, vale tudo aquilo, desde que o outro se permita. Mas uma das coisas que a palavra de Deus vai condenar é a sodomia, né? Porque o leito conjugal é algo muito íntimo, né? Muitas pessoas passam por vários problemas nessa área e precisam buscar ajuda, né? Problemas porque o sexo ele abrange a questão psicológica, emocional, social, né? A questão do corpo mesmo. E às vezes tem pessoas passando lutas nessa área e tem uma questão hormonal, né? Tem toda essa questão que é necessário buscar uma ajuda. Mas dentro da palavra do Senhor, o que acontece? Tudo aquilo que o outro permite. Você está entendendo? Desde que não vá infringir a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e não vá infringir aquilo que o outro não queira.
Então tem que ser algo mútuo, né? Ambos têm que se sentir bem. Muitas das vezes dentro do relacionamento, o homem ou a mulher, ele só tá ali simplesmente não tem mais prazer, simplesmente tá ali por estar, por uma obrigação, porque se eu não fizer isso, meu marido vai procurar na rua. E perdeu a essência do casamento. Perdeu a essência daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, o sexo, ele é uma aliança. E uma aliança de sangue. Por quê? Porque quando a mulher, ela ainda é virgem, que ela vai ter o primeiro ato sexual dela, a gente sabe que há um sangramento, porque houve uma ruptura. Então, ali naquele sangramento, acontece o quê? Uma aliança no mundo do espírito. Meu Deus. Então, isso aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos nós, foi uma aliança de sangue. Aleluia. Foi uma aliança de sangue. Cama é altar. Cama é altar. E Deus, você vai ver aqui em Cânticos, no capítulo 4, eu quero ler aqui rapidamente, Fica à vontade. que é poderoso. Essa linguagem aqui traz. É só ler na Bíblia, você já vai entender muita coisa. Cânticos, capítulo 4, verso 7, diz assim, ó. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Aí agora vamos para o verso 10. Olha só o que Salomão fala para sua amada. Que belos são os teus amores, irmã minha. É uma forma dele elogiar ela. Ó esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da sua língua. E o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Meu Deus. Então, assim, é uma linguagem totalmente romântica. E esse versículo aqui, onde ele fala que a sua esposa é como um jardim fechado, aqui deixa evidente que a Sulamita era uma mulher virgem. Ela havia se guardado para aquele momento. Ela havia se purificado para aquele momento. E quando você planta uma semente de fidelidade e pureza, você vai ter uma colheita de fidelidade e pureza. Aleluia, isso é verdade. Então, por isso que a gente ensina a palavra de Deus hoje. Se você for dizer que você é virgem, isso é motivo de chacota no mundo. É verdade. Por quê? Porque o inimigo já lança essa opressão, esse jugo para que as pessoas percam, para que as mulheres percam a sua virgindade antes do tempo. Porque Satanás sabe que uma vez ela perdendo essa valiosidade que Deus deu a ela, ele tem acesso à área emocional e à área sexual dessa pessoa. E agora ele vai dominar naquela área. Por quê? Porque foi aberta uma brecha. E Satanás, ele é legalista, ele trabalha por brechas. Então é necessário haver o que? Um arrependimento, uma confissão de pecados, um arrependimento genuíno e verdadeiro, e isso vai trazer uma restauração nessa área na vida da pessoa. Porque às vezes a pessoa está ouvindo esse podcast e fala assim, mas eu não sou mais virgem, quando eu casei eu não era mais virgem. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus que restaura todas as coisas. Por mais que humanamente a gente olhe e fale assim, não tem mais jeito, Deus é aquele que restaura tudo. Né? Então, a partir desse arrependimento vai vir uma restauração sobre o leito conjugal. E o próprio Jesus, ele mostra que esse leito é como se fosse um jardim fechado. O verso de número 15 diz assim, és a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Levantem-se vento norte e vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Aleluia. Então, o leito conjugal também, quando ele é guardado em santidade, é como se fosse um jardim diante de Deus. Aleluia. E ali não está somente você e seu esposo, ali a presença de Deus está. Sabe por quê? Porque quando você prepara o ambiente com oração, com adoração, há uma necessidade muito grande de nós, como mulheres de Deus, ungir os nossos quartos, ungir o nosso leito, pedir a Deus proteção sobre a nossa vida conjugal, sobre a nossa área sexual, que seja conduzida de acordo com o Espírito Santo quer. Porque é isso que vai trazer plenitude sobre a nossa vida.
Então, quando a gente prepara o ambiente, que a gente unge, você vê que a linguagem da Bíblia é uma linguagem que tem muitos aromas, né? Que tem muitas flores, muitos frutos. Isso é uma linguagem de deleite, de desfrute. Então, o âmbito do nosso quarto é um âmbito de desfrute, de você realmente, como a palavra de Deus diz, como Salomão diz, desfrute a sua mocidade com a mulher que Deus te deu. A Isso é mulher tão da tua forte, mocidade. é tremendo. Isso é tão forte que às vezes, não sei quem já ouviu falar, né, dessas mulheres que estão nos assistindo, mas eu já ouvi falar muito de mulheres que elas casam e aí elas falam assim, eita, e agora, né? O que que vai Sim. acontecer? E aí apaga as luzes e fica aquela coisa bem estagnada, e tipo assim, não, agora eu não sei para onde eu vou, então eu vou ficar aqui fingindo que tá tudo bem, mas na verdade não se abre, Uhum. né? Não desfruta desse momento com o Exato. seu esposo, acha que o Espírito Santo não tá lá. Uhum. Não, o Espírito Santo não tá aqui não, no meu quarto mesmo não, principalmente mulheres de igrejas mais tradicionais. Verdade. E aí, às vezes, os maridos reclamam, eles não reclamam para ela, Uhum. mas numa rodinha de homens, eles falam, poxa, que a minha mulher não, né, não facilita ali, não conversa, não fala do que ela quer, não fala Sim. do que ela gosta, não tem esse relacionamento de desfrute. Fica como se fosse uma obrigação e algo chato. Às vezes ela tem realmente um problema hormonal, às Sim. vezes ela tem um tabu, um paradigma muito grande, uma Sim. objeção na mente que deve Uhum. ser quebrada, né? Exato. Mas eu sei que a senhora faz lá na igreja, né? Rodas de bate-papo com mulheres. Sim. E dentro dessas mulheres, eu sei que tem testemunhos, né? E se a senhora puder compartilhar conosco aqui algum testemunho, algo que aconteceu dentro dessas rodas de mulheres, eu acho muito pontual, porque às vezes, numa palestra, as pessoas não abrem a boca para dizer, olha, na minha casa tá assim. Uhum. Mas às vezes, quando a gente está ali no discipulado, num a um ou numa rodinha menos, né? Menos Uhum. pessoas, acaba que a gente consegue extrair um pouco mais e ajudar essa mulher. Então, essa mulher que está nos assistindo aí, possa ser que ela tenha criado essa, vamos dizer assim, essa cultura Sim. errada do que é o sexo no casamento. E por isso ela está até perdendo o seu matrimônio. O que a senhora diria para ela? E conta para a gente aí se tem algum testemunho nessa área. Desde a primeira roda, né, que nós fizemos até essa terceira que foi semana passada, nós temos tido assim muitos testemunhos positivos, né? Porque quando não é só você ouvir, é você ouvir e obedecer. Aleluia. Né? E a gente vê esse conhecimento sendo multiplicado. Teve uma irmã mesmo que compartilhou com a gente que foi algo tão forte assim na vida dela, foi um conhecimento tão poderoso, que ela começou a passar esse conhecimento no ambiente de trabalho dela. Em pessoas que não eram cristãs, pessoas que não conheciam a Deus e que tinham práticas, né, mundanas, e que de repente ela começou a falar, não, a Bíblia fala que é assim, assim, assim. Ela falava que foi algo tão claro assim que até os versículos bíblicos que eram citados vinha na mente dela. Aleluia. E ela começou a falar e aquela mulher foi ouvindo tudo aquilo. E ela disse que quando chegou em casa e compartilhou com o esposo não crente, e o esposo realmente aceitou abandonar práticas mundanas para poder seguir aquilo que a palavra de Deus falava. Aleluia. Então a gente fala, conhecimento liberta. Uma família que ainda não é cristã, mas que foi alcançada pela palavra de Deus. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai alcançar muitas mulheres nessa área, serão libertas através do conhecimento da palavra do Senhor. Então, tivemos outro testemunho de uma irmã também, coisas simples que a gente fala do dia a dia, não apenas nessa área sexual, mas o cuidado com a casa, o cuidado com a família. Ela tem testemunhado que durante anos da vida dela, ela está vendo uma transformação tão grande na pessoa do esposo dela, que antes ficava dentro de casa, não fazia nada, era tudo sobrecarregado em cima dela. Ela disse que hoje, quando chega em casa, ele já tem ajudado, ajuda a lavar os pratos, ajuda a arrumar a casa, e aquilo está trazendo um refrigério para o relacionamento deles tão Aleluia. poderoso, tão majestoso. Então a gente vê que quando a gente coloca o nosso coração para praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a gente tem resultado. Verdade. A gente vê frutos. E a gente vê a alegria das mulheres. Os maridos ficam lá, o que vocês tanto fazem na igreja até essa hora? Calma, que mais tarde vocês vão saber. Então, assim, tem um marido mesmo lá que também ainda não é cristão, ele já pergunta à esposa, que dia vai ser a próxima roda? Eita, coisa Porque boa. a gente vê o testemunho, né, na conduta das mulheres, como elas têm mudado, como elas têm sido abençoadas, né? E isso está refletindo dentro de casa também.
Porque o nosso maior testemunho é dentro da nossa casa. É dentro do verdade. nosso lar. É começando com os nossos cônjuges. E quando eles veem essa mudança, essa transformação, essa alegria, esse renovo na vida delas através da palavra, isso contagia eles também. É verdade. Muito E bom. essa questão de dentro de casa, né? De você entender que relacionamento é a única forma de gerar vida, Sim, né? O relacionamento sexual é a única forma de você ter ali a sementinha que vai fazer Deus mandar uma nova vida para a terra. E desse mesmo modo é o nosso relacionamento com Deus, né? verdade. Se nós nos relacionarmos com o Senhor e tivermos um bom parâmetro em casa, todas as outras áreas recebem esse equilíbrio, recebem essa mudança, né? Essa satisfação, essa plenitude, né? Que é justamente a gente conseguir equilibrar as 5 saúdes ali, a Verdade. área física, emocional, financeira, a área espiritual, social. Meu Deus, é tanta coisa que às vezes a gente se esforça para equilibrar, mas se você tiver um ajuste na sua casa, as outras fluem, Com certeza. não é? Por quê? Porque quando você decide viver o princípio, o resultado é inevitável, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. E verdade. E sabe o que que Deus estava falando comigo essa semana sobre semeadura, né? Deus tem Amém. falado muito comigo sobre, eu até comentei isso Sim, contigo. sim. Deus tem falado muito comigo sobre semeadura, sobre colheita, e o Senhor falou assim claramente no meu coração que a semente ela é oculta. Ninguém vê quando você planta uma semente, Uhum. porque ela está debaixo da terra, porque ela ainda não deu sinais. A semente ela é oculta, mas a colheita ela faz um barulho danado. Sim, Porque na hora que nasce, todo mundo vê o fruto, né? As exatamente. pessoas têm que presenciar as árvores verdes, o fruto brotando, né? E ela não cabe na mão, então Sim, chama a atenção. A demais. semente cabe na mão, a colheita nunca vai caber. Então isso é tremendo, né? Quando a gente alinha a nossa casa com os princípios do Senhor. Sim. Miss, eu quero te perguntar de onde veio esse conhecimento, né? Como foi que a senhora começou a buscar falar sobre isso? Também, para te falar a verdade, foi desde muito cedo, porque eu me converti com 8 anos de idade. E por incrível que pareça, o primeiro livro que eu li ainda na minha infância foi Cânticos. Meu primeiro contato com a Bíblia, o primeiro livro que eu li foi Cânticos dos Cânticos. Olha isso. Então, quando eu li aquilo, a palavra de Deus é semente. A semente ficou plantada. Aleluia. Eu decidi que eu iria me guardar, eu decidi que eu iria ter uma vida pura, eu decidi ainda na minha infância que eu iria ser aquilo que estava escrito na palavra. Então, daí em diante, passei pela adolescência, como qualquer adolescente, eu também passei pelos desafios da adolescência, né? De você querer namorar, de você ter sonhos a respeito do seu casamento, como vai ser seu esposo. Então, assim, eu tive muitas oportunidades de entregar minha virgindade antes do casamento. Mas eu decidi viver a palavra. Então, eu plantei uma semente na minha adolescência, eu plantei uma semente na minha juventude que hoje eu estou colhendo. Aleluia. Hoje mesmo, como eu me alegro pela família que o Senhor me deu. Meu esposo, meus 2 filhos. E tem dias que eu choro agradecendo a Deus. Eu falo, Deus, eu não mereço. Porque hoje eu vivo uma realidade muito diferente que eu vivia ainda na minha infância dentro da minha casa, né? Minha casa veio assim de uma família totalmente desestruturada e humanamente falando, se eu fosse reproduzir aquilo que eu vivia na minha infância, eu não estaria aqui hoje. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma tudo. Então, quando eu tomei essa decisão de me guardar, o que foi que aconteceu? Deus me deu também um esposo que se guardou. É lindo isso, né? Eu compartilho desse testemunho. A gente Amém. estava conversando, né? E quando eu aceitei Jesus logo, assim, para mim foi um choque. O pessoal que namorava de corte, que nunca tinha dado um beijinho na boca, eu falo, meu Deus, que coisa linda! Eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E como eu sempre fui muito conversadeira, eu sempre fui a mais elétrica da galera, Sim. eu acho que passava a ideia de que eu fosse aprontar. Uhum. Já as pessoas que são mais tímidas, mais quietinhas, você fala, não, ali tá guardada, né? E é geralmente as que aparecem grávida antes do Sim. casamento. E isso é tão lindo desse lar guardado, porque hoje eu também vivo essa realidade, né? Aleluia. De eu e meu esposo, mais de 15 anos de casados, e saber que é um para o outro, né? Que a gente se descobre junto, se descobriu junto. E isso é saudável, isso é tremendo. E às vezes para o homem
causa um pouquinho de vergonha. Uhum. Que eu lembro que no iniciozinho, assim, a gente ia conversar com alguns casais que iriam casar, né? Nós já fomos líderes de casais, e alguns tinham vergonha de confessar que eram virgens. Uhum. Porque é algo que a sociedade diz assim, não, isso é uma vergonha. Você já tem Uhum. 17 anos, você já tem 18, você já tem 20, sei lá. Exato. Né? Por que que você ainda é virgem? Por que que você ainda não se entregou? Principalmente, acho que para o homem do que para a mulher. Sim, sim. Porque a cultura é que a mulher se guarde, que o homem se perca, Uhum. né? Então, a senhora acompanhou algum caso desse, né, de algum jovenzinho que chegou na igreja, ou aconteceu algo desse tipo, de Uhum. alguém te procurar até para confessar ou pedir uma orientação nessa área, que eu acho que a gente pode ter uma palavra agora mais direcionada para os jovens, principalmente para aqueles que acham que isso é uma vergonha. Você concorda? Sim, com certeza, né? E até pouco tempo atrás eu estava fazendo uma reunião onde tinha alguns jovens e eu abordei um pouco sobre isso, né? O que eles queriam colher no futuro? Que tipo de lar eles queriam construir? Que base eles queriam dar para a família deles? Um lar governado por álcool, por drogas? Um lar governado sem a presença de Deus? Ou eles queriam um lar estruturado na presença, né? Então, teve algumas pessoas que me procuraram realmente já, depois de palestras como essa, né? Incomodadas pelo próprio Deus, por muitas das vezes não ter essa abertura de falar com alguém, não ter alguém para confiança para abrir, porque é algo muito íntimo, É, né? Algo muito íntimo. E de ser procurada e haver uma confissão e a partir dali a gente perceber a presença de Deus sendo ministrada na vida daquela jovem e Deus entrar no casamento dela trazendo restauração, né? Era uma jovem ainda com pouco tempo de casada, né? Mas que infelizmente confessou que antes do casamento ela havia perdido a virgindade. E assim, não é o fim, né? Porque muitas das pessoas olham assim, é o fim, não tem mais jeito para mim, mas em Deus todas as coisas podem ser restauradas, é, né? E há uma necessidade muito grande de nós como igreja plantarmos essa semente em nossos jovens, porque os jovens hoje são muito bombardeados, mídia, internet, revistas, e esse bombardeio vem, Satanás investe nessa área, principalmente na vida do jovem, como se ele tivesse que ter uma sexualidade precoce, né? E o bombardeio é muito grande na mente desse jovem. Então, se esse jovem ele não tem uma base bíblica, um fundamento que dê respaldo à fé dele, ele não vai resistir. é verdade. E trazendo agora para a questão da sexualidade, que é uma sexualidade deturpada, mas é aquela coisa da pornografia, né? Eu atendi recentemente uma esposa, marido não crente, ela é crente, uma bênção. E eu tenho acompanhado ela, né? E a queixa é várias traições, vários adultérios, né? E é bem difícil lidar com isso, né? Porque ele não é crente, então a gente não sabe nem como orientar ele, porque ele não ouve, né? Não tem essa abertura, mas a gente pode estar ajudando ela. E o que é que está acontecendo? Agora, além do adultério, tem a pornografia. Então, esse marido ele já não quer mais se satisfazer com a esposa, ele se satisfaz com vídeos. E hoje está tão mais fácil, né? Porque antigamente, para se conseguir uma revista, uma coisa, né? Aquele homem tinha que esconder, aquela coisa toda. Hoje é ao acesso de uma mão, tem ali o celular, é tudo muito simples. Sim. E a gente vê também que dentro da própria igreja, às vezes, não falo da nossa, mas da igreja como um todo, Sim. tem casos de homens cristãos que ainda são viciados em pornografia. Como é que a gente quebra essa maldição? Como é que é feito esse trabalho? E, na sua opinião, né, o que é que desencadeia isso? Também é necessário uma libertação, né? Pessoas que são envolvidas, né, nessa área. E uma libertação a nível profundo. Muitas das vezes a mulher, ela já tem esse entendimento e às vezes quer de uma maneira muito natural, quer que o marido entenda aquela coisa. E a gente sabe que um processo de libertação não são armas naturais que vai trazer, são armas espirituais. Então é oração. Às vezes a pessoa, ou hoje eu tenho esse conhecimento, mas meu esposo não tem, ou o esposo, eu tenho esse conhecimento, mas minha esposa não tem. A libertação vai partir a partir do momento que aquele que está recebendo a palavra
vai se comportar, né? Então, orando, buscando de Deus instrução, revelação para quebrar essas maldições nessa área. Porque eu digo a você, é uma área muito difícil de alcançar a libertação por ver muitas testemunhas de pessoas que passaram por esse processo, né? De ouvir testemunhos de pessoas que passaram por esse processo, até mesmo dentro da igreja. E é como se fosse um câncer, a pornografia é como se fosse um câncer que vai arruinando a pessoa aos pouquinhos, né? E ali vai se abrindo portas, se abrindo brechas e vai anulando todo o leito conjugal, o leito familiar, vai atingindo os filhos, vai trazendo maldições hereditárias e essa porta precisa ser fechada através de um arrependimento genuíno e verdadeiro. É um querer muito grande, é um querer muito forte. A gente vê muitas pessoas que tentam se libertar nessa área, mas que não conseguem, né? Porque é algo muito profundo e começa justamente do reconhecimento. Porque às vezes a pessoa está afundada nesse pecado, mas ela não reconhece. Ela não quer sair dali. Alguns não querem sair, outros não conseguem, né? Então é necessário que essa libertação através do conhecimento, do posicionamento de oração, de intercessão, de você tomar o território que Satanás de alguma forma roubou de você na área da sexualidade. É uma tomada de território na mente e do corpo. Então, primeiro buscar ajuda, né? Sim. Confessar, Sim. se arrepender e querer, né? Exato. Querer mudança, querer atingir realmente a plenitude no casamento. Exatamente. E a senhora mencionou aí sobre a questão da família, né? A gente sabe que toda porta aberta negativamente atinge as próximas gerações. Demais. Então, essas maldições hereditárias, né? Eu já vi casos também que foram compartilhados para nós orarmos, né? Durante esse tempo de cuidado com vidas. De, por exemplo, o marido está ali passando por essa situação de dependência à pornografia, e no quarto o filho ou a filha está vendo demônio, está gritando, né? Tem a ver. O que é que pode ser feito para essa família? E o que é que como a gente deve orar, como essa mãe deve orar, como essa mulher que já percebeu isso, às vezes ela tem até vergonha de falar. Como é que ela pode orar sobre isso, se posicionar sobre isso? Porque às vezes eu acho que para essa mulher pedir ajuda para um pastor, um líder é mais difícil, porque ela vai ter que expor o marido, né? Então é bem delicado, principalmente se ele não for cristão. Exatamente. Como é que ela age? O que ela pode fazer, né? De repente essa mulher está até nos assistindo e precisa de um conselho. É isso. A primeira coisa, como eu falei, buscar uma pessoa de confiança. Porque, como você acabou de dizer, como é uma área muito pessoal, muito delicada, não é para qualquer tipo de pessoa que ela vai expor. Ela tem que ter alguém de confiança. A liderança dela precisa ser uma liderança de confiança, onde ela possa abrir o coração e receber ajuda. Porque sozinho a gente não consegue. Porque talvez já tentou de várias formas, já tentou de várias maneiras, não teve êxito. É necessário pedir ajuda. Porque quando nós pedimos ajuda de maneira correta, o Senhor vai instruir todas as coisas. E esse posicionamento, é como eu falei, é uma tomada de território. Porque Satanás, como Satanás ele trabalha por legalidade, é necessário, como a palavra de Deus diz, que para você repreender o valente, tem que ser um mais valente que ele. Aleluia. E a gente tem um valente bem maior do que Satanás, que é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, há uma necessidade de se revestir espiritualmente e tomar esse território por herança. Porque a partir do momento que a pessoa ela está casada legalmente, aquele território do matrimônio dela é Deus quem deu. Então, ela tem a total autonomia, mas muitas das vezes, por causa de pecados, principalmente como esse da pornografia que você está abordando aqui, ela anula, ela recua nesse território matrimonial. O que acontece? Ela vai perdendo territórios. Então, é necessário ela recuperar aquele território através da oração, de entender que ela não é apenas a esposa e ele o esposo, é uma só carne. Então, agora ela vai lutar para que essa restauração no casamento, na área sexual, seja restaurada. Aleluia. Então, há solução, né? Com Há certeza. restauração. O que essa mulher que está nos assistindo, ela possa entender, ela possa
perceber é que, ainda que ela tenha se casado e não tenha entendido a sexualidade cristã, ainda que ela tenha perdido a sua virgindade antes do matrimônio, ainda que ela esteja vivendo uma situação difícil agora no sexo, no casamento, tem restauração. O que a senhora deixou bem claro em todas as suas falas é que há arrependimentos, que há aquele que luta as nossas guerras, né, que nos ajuda, e nada está perdido para Deus. Mas aqui eu quero também trazer a gente fechar essa parte, né, falando sobre essa questão, por exemplo, do divórcio, né? Tem gente que diz assim, divórcio é bíblico, divórcio não é bíblico, pode, não pode. Em que caso a Bíblia aceita o divórcio e você indica para alguém, é a última das soluções, porque às vezes essa mulher ela já está ali num relacionamento que ela já tentou de tudo isso que nós falamos, né? E ainda está passando por essas questões, ainda está passando por essa falta de plenitude sexual, familiar, ela não está sendo respeitada, amada. Até que ponto ela vai suportar? É algo bem peculiar, né, Tami? Assim, é difícil um pouco a gente falar sobre isso, porque são N casos. E cada caso tem sua raiz, né? Cada caso tem sua particularidade e a gente precisa analisar ambos os lados, né, para poder abordar um pouquinho mais a respeito disso. Mas o principal daquilo que Deus nos ensina dentro da palavra dele é manter o nosso leito conjugal em santidade. E o que é que santifica o leito conjugal? É a fidelidade. Aleluia. A fidelidade, ela vai trazer essa proteção para o leito. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 13, verso de número 4, venerado seja entre todos o matrimônio o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha isso. Então, quando há o adultério, há quebra de aliança. E Deus não comunga com quebra de aliança. Porque o nosso Deus que conhecemos é Deus de aliança. Então, quando há uma ruptura dessa aliança, quando há uma quebra dessa aliança, o leito é profanado. Né? Então, quando nós nos tornamos pessoas que somos fiéis aos nossos cônjuges, você está guardando a sua casa, você está guardando sua família, você está guardando sua área conjugal. Né? E aí, às vezes, a pessoa fala bem assim, mas eu tenho esse conhecimento, esse entendimento, mas meu marido ou minha esposa não tem. Mas o Senhor vai honrar a fé daquele que tem conhecimento, porque Deus não vai cobrar nada de você que você não teve conhecimento. Deus muito é cobrado de quem muito é dado. Então, às vezes, a mulher tem que ter sabedoria. Às vezes, a mulher vai cobrar do marido aquilo que ele não teve entendimento ainda. Ou então, o esposo vai cobrar da mulher aquilo que ela não teve entendimento. Deus vai cobrar de acordo com o nosso nível de entendimento. Então, quando você entende que você deve guardar o seu leito matrimonial em fidelidade, Deus vai cobrar isso daquele que tem o entendimento. E a Bíblia diz que o marido, ele é santificado pela esposa. O leito conjugal é santificado quando a mulher, ela se coloca nesse posicionamento. Né? Então, quando há essa questão, essa ruptura do adultério, essa quebra de aliança, é necessário urgentemente analisar o caso, como eu falei para você, e ver a melhor decisão a ser tomada. Né? Como eu disse, é um pouco difícil da gente pontuar pelo fato de que são N os motivos, né? Eu acredito assim, Miss, que tudo é conversa, né? Sim. Alinhado, o casal ali sabendo o que um gosta, o que o outro gosta, e tentar ali ajustar ao máximo dentro dos princípios bíblicos, né? Sabendo aquilo que é bíblico, aquilo que não é, aquilo que Deus diz assim, ó, isso aqui não é para vocês, isso aqui, se vocês estiverem de comum acordo, vocês podem. E essa conversa, né? Essa abertura, essa comunicação é o que vai trazer esse leite saudável, não é verdade? Então, fala para essa mulher aqui nessa câmera, tá? Como ela preparar esse ambiente, você falou do ambiente aí, Sim. como ela preparar esse ambiente, que eu tenho certeza que hoje vai ter ambiente preparado em algumas casas. É verdade. Como ela prepara esse ambiente, né? E como que ela consegue ganhar esse coração do marido dela, que eu acredito que é um território, o coração dos nossos
esposos, Sim. né, para que ela possa conduzi-lo, né, de uma forma mais santa, de uma forma que às vezes ele é como ele aprendeu, né, como ele Uhum. entende que deve ser, e essa mulher que teve esse conhecimento, teve esse acesso, ela precisa estar ali, ó, amor, assim, Isso. assado, enfim, ajustando as coisas. Isso eu acredito que a delicadeza, a sensatez, né, a beleza da mulher, ela Sim. pode sim resolver isso aí, tirar de letra, hein, mulher? Então pode falar nessa câmera aqui como é que ela faz para arrumar esse ambiente, para chamar esse homem de Deus aí para mais pertinho dela. Amém, né? Então, assim, o de suma importância, como você falou também, é a comunicação. Uma comunicação saudável, respeitosa, né? Um ambiente ungido, um ambiente aromatizado, tudo que nós fazemos em consagração, pedindo ao Senhor direcionamento, dá certo. Porque não é na dureza do coração, não é com palavras rudes, mas é com palavras saudáveis, com palavras doces. A gente vai ganhando o coração do esposo, do marido. Ele pode ser um Nabal, né? Porque a Bíblia diz que Nabal era um homem rude, duro, Exato. mas Abigail era uma mulher sábia. Demais. Então, assim, Deus fez um milagre acontecer na vida dela. Quando você confia em Deus, Deus faz tudo acontecer. Né? Então, para Abigail, que estava ali dentro daquele relacionamento, muitas das vezes infeliz, insatisfeita com aquele homem tão rude, de repente Deus tira ela do ambiente que ela está, daquela área conjugal tão conturbada e coloca ela dentro do palácio do rei. Né? Então, Deus ele faz isso quando a gente tem esse coração de Abigail, esse coração de honra, esse coração submisso. Não é cobrando, não é apontando, não é julgando, não é com condenações, mas é com palavras doces, palavras que verdadeiramente vêm do céu. Porque o ambiente onde a presença de Deus é atraída não tem lugar para serpente. Quando Aleluia. você prepara aquele ambiente em oração, em adoração, em unção, o amado vem. E quando o amado vem, não há espaço para a serpente naquele leito matrimonial. Né? E Aleluia. isso é comprovado até cientificamente, que existem aromas de plantas, né, como a canela, o cálamo, o açafrão, que são cheiros fortíssimos, que é um dos cheiros que também faz com que serpentes e cobras sejam afastadas. E tudo fala, né? Tudo fala. Como é que você vai manter a serpente longe do seu arraial? Trazendo a presença de Deus, o aroma do céu para o seu âmbito conjugal, vai fazer com que ele esteja protegido pela presença do Senhor. É Aleluia. muito forte. É muito forte. Vocês não estão entendendo, gente. É muito forte, né? Então, assim, eu louvo a Deus, Miss, por esse conhecimento, por esse banquete de conhecimento. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de ti, né? Eu quero te perguntar algumas perguntinhas mais breves aqui para a gente te conhecer mais, né? Amém. E me diga aí, assim, uma pessoa na Terra, referência para sua vida. Rapaz, uma pessoa referência do meu convívio ou pessoas que eu admiro. Não, uma pessoa na Terra. Uma pessoa na Terra. Se fosse para dizer assim, uma pessoa na Terra, quem seria essa pessoa? A Bispa Luzinete. Nossa mãe espiritual. Não tem como falar sem mencionar, porque me acompanhou desde os meus 16 anos. Foi uma referência maternal muito forte na minha vida, me marcou de uma maneira muito positiva. Amém. Agora me diga aí um filme que a senhora goste ou que indique para essa mulher que tem a ver, não sei se a senhora assistiu algum filme sobre Hum, sexualidade ou se, enfim, que indique para essa mulher aprender mais ou até um filme para o casal. É um bastante falado e conhecido que é a Prova de Fogo, né? Sim, Que fala, aborda bem os conflitos matrimoniais, mas que tudo é vencido pela palavra. aleluia. Tudo é vencido com a boa vontade de querer mudar e colocando Deus em primeiro lugar no relacionamento. Muito Amém. bom. Tremendo. Sim. Se você pudesse voltar agora ao seu início na fé, e o que é que você gostaria de ter ouvido de alguém assim, que te fizesse não cometer algum erro no meio da caminhada, o que te fizesse hoje ser uma mulher ainda mais, né, excelente, com mais conhecimento? O que que você gostaria, o que que você diria para você mesmo, né, no início da sua caminhada cristã? Eu gostaria de ter ouvido mais não,
em algumas áreas da minha vida, de algumas pessoas que estavam me instruindo. Porque eu sou um tipo de pessoa assim, que eu aprendi muito a respeito acerca da obediência, a submissão, e aprendi de uma maneira muito natural, né? Então, muitas das vezes, quando você confia a sua obediência a uma pessoa que não está preparada ainda, e você também, por não ter esse conhecimento, faz com que você tome decisões que você pensa que está certo, mas que no fundo você acaba errando. Nossa, que Então, forte. a gente precisa aprender a confiar o nosso coração em pessoas que realmente são de Deus e tem algo de Deus para te ensinar. É verdade, tremendo isso. Profundo demais, né? Isso é louvável. E aí, agora me diga, né? Você é mãe, Uhum. casada, graças a Deus. Sou madrinha desse casamento lindo, Meu com glória. muita honra. Me fala aí, para essa mulher que tem filhos, né? Que eu acho que é um desafio. Fala para ela assim, como ela lida, porque os seus meninos são novinhos. Uhum. Um é 3 E o outro 1 ano. e o outro de 1. Gente, não é fácil. Estou aqui já quase parida, né? Tem um de 8 e um aqui na barriguinha. A gente sabe que é desafio. Então, o que que a senhora diria para essa mulher que é mãe e que precisa também ser esposa? Que às vezes a gente entra no nosso casulinho de mamãe Sim, e a sim, gente esquece sim. que a gente é esposa, né? Então, Verdade. dá um conselho para essa mulher. A gente precisa aprender a viver as fases. Não se cobrar. Não se comparar. Você precisa ser quem você é. E muitas das vezes a gente quer viver duas fases ao mesmo tempo. Eu vi uma pergunta recentemente assim: como ser bem-sucedida ministerialmente tendo 2 filhos pequenos para cuidar? E a fase que nós estamos vivendo é algo tão poderoso que, às vezes, o que de mais importante a gente vai fazer é trocar a fralda de um filho, é dar um banho, é botar para dormir. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, é tão pouco, mas esse é o maior investimento da vida de um ser humano, porque você está investindo em pessoas. Né? É uma fase, a maternidade você se descobre. Todos os dias eu peço a Deus, Deus me ajuda a ser mãe, me ajuda a educar os meus filhos, porque eu quero educar homens de Deus. E para mim ter essa educação, é só o Espírito Santo para me ensinar. Então eu busco muita ajuda assim, no Espírito Santo, também experiências e testemunhos de outras pessoas que também estão passando pela mesma fase que eu. Porque, como diz o ditado, pimenta no olho dos outros é refresco, né? É. Só para complementar, eu, antes de engravidar pela primeira vez, eu ficava criticando muito as grávidas. Eu falava, essa pessoa tá grávida, não aguenta nada, não aguenta subir uma escada. Quando eu engravidar, eu vou subir, descer, vou fazer acontecer. E Deus me deu a oportunidade. Quando eu senti na pele, eu falei, Senhor, me perdoe pelas vezes que eu critiquei uma grávida. Porque agora eu tô sentindo na pele. Então é muito fácil a gente criticar a situação do outro quando a gente não tá vivendo. Deus me permitiu passar por aquilo para mim entender que cada um tem sua fase, né? E o nosso papel é sempre incentivar e ser bênção na vida do outro e não criticar. Verdade. Isso é tremendo, porque eu, no início da minha gestação, né, eu falava assim, não, essas grávidas que enjoam demais, diz que enjoa da cara da pessoa. A gente tá vendo que isso não existe. E como é que enjoa da cara de alguém? Como é que enjoa de perfume? Gente, até hoje eu não tô conseguindo usar perfume, eu já vou parir quase. Eu estou com 8 meses e lá vai. E ainda não consigo usar perfume. E enjoei muito de caras, de ambientes, de móveis, coisas que eu nunca achei nem que era possível. E graças a Deus, uma gravidez abençoada, né? Subo, desço, escada, enfim, não foi isso, né? Mas Sim, assim, trazendo para essa questão da gente sempre se colocar no lugar do outro, a empatia, às vezes a exato. gente vai precisar passar na pele para saber Sim, o que o outro passa, é né? verdade. Então, louvado seja Deus por você que é mãe, viva a sua fase, deleite-se no Senhor, né? Deleite-se nesse papel tão maravilhoso e respeite-se, né? Se ame e assim, seja esposa também. Lembre que tem um maridão ali do lado que também precisa da sua atenção. Então, procura equilibrar direitinho, conversa, abre o jogo. Porque às vezes a gente quer se fazer de forte o tempo todo, mas tem dia que a gente precisa dizer assim: olha, eu não sou tão forte assim, não. Hoje eu não tô bem. Chora, né? Vai pro secreto, que com certeza Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Miss, eu quero te agradecer, né, por esse momento tão especial.
por esse banquete de conhecimento. Foi assim, tremendo demais. Eu realmente fui muito abençoada, mais uma vez, né, pela sua Amém. vida. E você, mulher de Deus, que está com a gente nessa mesa tão linda, com Jesus e suas amigas, obrigado pela sua audiência, por você estar aqui, né? Você que faz esse programa acontecer com suas orações, com seus comentários. Então, não deixa de compartilhar, de comentar, de curtir, de mandar para todo mundo, de nos seguir nas nossas outras redes sociais, né? @mistami_o Silva e a missionária Cati, que é Catiane Ribeiro. Isso. Tem underline não, é Catiane Ribeiro. Não, só a Catiane Ribeiro. Todo, tá? E se você precisar de ajuda, estamos aqui para te ajudar. Que Deus te abençoe, Miss, obrigada. Suas considerações finais? Amém. Muito grata, né, por tudo que foi compartilhado aqui na mesa. E a gente sabe que é um tema que é muito abrangente, mas eu creio que o pouquinho que deu para a gente abordar aqui já é uma luz no fim do túnel para que você possa seguir naquilo que a palavra do Senhor tem instruído. Obrigado a todos, né, e que Deus possa abençoar grandemente. Fica com Deus e até mais.